Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é: o que fazer quando o rio secar? Este tema está relacionado a uma passagem bíblica registrada no primeiro livro de Reis, capítulo 17, onde um rio secou e um homem que dependia das águas dele precisou se mudar para um outro lugar bem distante para não morrer de sede. Esta história bíblica nos traz ensinamentos valiosos para a nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês estes ensinos nos deixados por Deus. Vamos primeiramente ler o texto, daí eu peço para que você fique comigo até o final desta mensagem, para que você seja abençoado com as palavras que Deus deixou registradas neste livro e que foi uma bênção, está sendo uma bênção para a minha vida e com certeza vai ser bênção também para a sua vida. Então, em 1 Reis, capítulo 17, versos 1 até o verso 16, de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, o texto lá diz o seguinte: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha chovido ali naquele lugar, naquela terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão da tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Pois bem, este episódio narrado neste texto, onde faltou água ao ponto de secar rios, teve seu início decorrente da grande idolatria e cultos oferecidos pelo povo de Deus a deuses falsos, ou o povo de Israel, na verdade, povo de Deus, porque era o povo escolhido de Deus, mas eles tinham abandonado a Deus
e eles estavam agora oferecendo sacrifícios e cultuando a deuses falsos, e ali no caso especificamente a Baal. Naquela época, Israel era governado pelo rei Acabe, que era totalmente influenciado por a sua mulher, chamada Jezabel, uma mulher também que era uma mulher usada por Satanás, estava completamente fora dos planos de Deus, e ela então estava ali exercendo grande influência sobre o rei Acabe para fazer com que o povo de Israel se desviasse dos caminhos de Deus. O rei Acabe, ele governou Israel durante 22 anos lá em Samaria. Segundo o que nos informa o texto bíblico registrado em 1 Reis, capítulo 16, dos versos 30 até o verso 33, Acabe foi o pior rei de Israel. Esse texto bíblico diz que ele fez o que o Senhor reprovava mais do que qualquer outro rei antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados que o rei Jeroboão havia cometido, mas fez ainda coisas piores. Conforme o texto de 1 Reis, capítulo 12, verso 28, Jeroboão havia dado ordens para fazer bezerros de ouro para serem adorados em lugar de Deus. E Jeroboão, ele apresentava esses bezerros de ouro ao povo e dizia: aqui estão os seus deuses, ó Israel. Eles foram quem vos tirou da terra do Egito, ou seja, esses bezerros de ouro é quem tinha tirado o povo de Israel do Egito. Além deste grande mal, Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes que não eram levitas para o serviço sagrado de sacerdócio. Então notem que o rei Jeroboão cometeu pecados abomináveis a Deus. E Acabe, que governou bem depois dele, foi ainda pior do que Jeroboão. No caso de Acabe, conforme diz o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 16, versos 32 e 33, no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. E ele fez também um poste sagrado, e com isso ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. E isto mais do que todos os reis de Israel antes dele. É isto que diz o texto bíblico neste capítulo e verso que acabamos de ler. Como já disse, Acabe era muito influenciado por Jezabel, sua mulher. Então, Jezabel e Acabe induziram o povo de Israel a abandonar a Deus e a prestar cultos a Baal. Eles semeavam a mentira de que Baal era o deus da fertilidade e também semeavam a mentira de que Baal era aquele que fazia chover para que a terra se tornasse produtiva, e dizia também que Baal era quem dava vida a tudo que necessitava de água e alimento para sobreviver. Diante desta grande idolatria e dos créditos dados por eles a Baal, afirmando de que Baal era quem mandava a chuva, Elias orou a Deus fervorosamente e depois de orar ele foi dizer para Acabe que ia cessar a chuva sobre a terra por um tempo determinado, até que ele voltasse a dizer para que a chuva voltasse a cair. O texto bíblico que informa que Elias orou fervorosamente, ele se encontra na carta de Tiago, no capítulo 5, verso 17. E é incrível pensarmos de que Deus tenha dado tamanha autoridade a Elias para que ele dissesse para não chover enquanto ele não desse a ordem para a chuva cair sobre a terra. E vejam que, segundo a palavra de Elias, não ficaram apenas alguns dias sem chuva, mas ficou 3 anos e meio sem chover. E eu lhe pergunto, será porque Deus deu esta autoridade tão grande a Elias? Olhando para o texto de Tiago, capítulo 5, verso 17, o que nos dá para subentender é que Elias não se conformou com aquela situação do povo de Israel, Acabe e os profetas de Baal substituir o Deus verdadeiro por um Deus falso. E como meio de mostrar a todos que Baal nada era,
ele vai então até o rei e leva a palavra dizendo que não ia chover por um tempo indeterminado. Esta palavra mostraria a Acabe, mostraria a Jezabel, aos profetas de Baal e a todo o povo que quem faz chover é Deus. Quem faz as plantas crescer é Deus. Quem faz a terra produzir os alimentos é Deus. Quem rege o universo é Deus, aquele que criou o universo e todas as coisas que nele há. Elias provou isto, de que Deus é que rega a terra com chuva, é Deus que faz a terra produzir. Quando ele vai lá, com a autoridade que Deus lhe dá, e ele diz que não vai mais chover, daí ele fala isso em nome de Deus, e de fato não choveu por 3 anos e meio. Mas a prova da qual Baal nada era, ou que enfatizava que Baal nada era, que era um Deus falso, ficou concretizada quando Elias desafiou todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comiam à mesa de Jezabel. E o desafio, todos vocês sabem, era para que houvesse ali uma prova para saber quem que era o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro, então, deveria fazer descer fogo do céu para consumir ali o sacrifício, o holocausto que seria oferecido sobre um altar construído pelos profetas de Baal e que depois foi reconstruído por Elias. Você já sabe desta história que os profetas de Baal clamaram a Baal, eles se retaliaram, mas não tiveram nenhuma resposta de Baal. E Baal não podia mesmo se manifestar e nem responder, porque Baal era um deus falso, era um fruto da imaginação de Acabe e Jezabel. Era um deus plantado por Satanás nos corações daquele povo que foram corrompidos pelos falsos profetas, iniciando ali também por Jezabel e também pelo rei Acabe. Mas Elias não se deixou corromper por esta idolatria implantada pelo rei Acabe por sua esposa Jezabel. E ele foi, então, adiante de Deus, eu estou dizendo Elias, ele, crendo em Deus, ele se levanta de onde ele está e ele vai lá levar aquela palavra que ia de encontro com o desejo do rei de todos aqueles profetas. Ele vai lá para cumprir uma proposta que Deus havia colocado no seu coração. Agora notem que foi por conta desta palavra de Elias que a chuva foi interrompida e foi pela falta da chuva que o ribeiro de Querite, onde ele estava, também se secou. Aquele rio necessitava das águas da chuva que caía pelas montanhas para acumular águas nos mananciais que depois iria brotar ali na fonte que formava aquele riacho de Querite. Até parece que Elias foi vítima da sua própria palavra, mas não foi. Elias foi um homem de fé e Deus cuidou de Elias, ainda que o riacho que supria as suas necessidades ali para saciar a sua sede viera a secar. Deus estava no controle da situação e Deus supriu as necessidades de Elias em tudo o que ele precisava. Elias, apesar de ser um homem desconhecido até então, porque ele era natural de uma cidade pequena do interior, a cidade de Tesbe, Elias dali passa a fazer parte dos moradores de Gileade, que era uma cidade mais importante, onde se produziam bálsamos, óleos e essências para unção e cura. E ele sai desta terra abençoada e vai para a cidade de Samaria, que estava completamente tomada pela idolatria. Era em Samaria que estava o palácio de Acabe. E Elias, então, vai para lá. Ele caminhou ali aproximadamente 200 quilômetros da sua terra até Samaria, com esta missão importante de levar a mensagem que colocaria Acabe e Jezabel no chão, porque eles deveriam reconhecer que há só um Deus, que é o Deus de Israel. Não se tratava, no caso de Elias, de enviar uma mensagem por cartas ou por outros interlocutores. Elias era o portador da mensagem que iria afrontar as crenças do rei,
da sua mulher Jezabel, dos profetas de Baal e todos que estavam contaminados com esta fé iludida em um Deus falso. Elias estava correndo o risco de ser executado, mas ele vai e leva esta mensagem que afrontou o rei, todo o seu reinado, né, e todas aquelas pessoas que acreditavam em Baal. E vocês sabem por que Elias fez isso? Ele fez porque ele sabia em quem ele cria. Elias, por crer em Deus, ele obedece à ordem de Deus, ele fala com Acabe, com autoridade, e depois, por ordem de Deus, ele vai morar na beira do pequeno riacho de Querite. Lá não havia casa, não havia cama, não havia fogão, não havia nada destas coisas modernas que nós temos em nossos dias. Mas Deus não deixou Elias desprovido do alimento e nem da água. Deus mandou corvos levar pão e carne para Elias toda manhã e toda tarde por muitos dias. Diz a Bíblia que mandou pão e carne para Elias, né, 2 vezes ao dia, era aquilo que era suficiente para Elias se alimentar e se manter de pé. E Deus o sustentou até que as águas daquele ribeiro vieram a secar-se. Um primeiro ensino que esta história nos traz é que mesmo seguindo a direção apontada por Deus, tem determinados momentos na nossa vida que o rio se seca, tem determinados momentos que as portas se fecham, tem determinados momentos que nos deparamos com muralhas intransponíveis por nós. Mas se Deus nos mandou ir, se Deus nos mandou fazer, se Deus nos apontou uma direção e estamos seguindo o caminho que Deus o apontou para seguirmos, Deus cuida de nós. Saiba disso, Deus cuida de nós. Mas saiba de uma outra coisa, que mesmo Deus cuidando de nós, o rio pode secar. Foi o que aconteceu com Elias, que era um homem de oração, um homem de fé. E se aconteceu com Elias, também pode acontecer com nós ou conosco. Mas quando o rio se seca, há algo muito importante que vou dizer para você e quero que você guarde isso no seu coração. Quando o rio secar, veja se você está no lugar que Deus deseja que você esteja. Se você estiver no lugar onde Deus quer que você esteja e o rio secar, você está prestes a contemplar um grande milagre que Deus está para se manifestar ali na sua presença. Elias estava do lado de um rio que acabara de secar, mas Deus já tinha um plano para Elias contemplar o próximo milagre. Deus diz para ele: vá para Sarepta e lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. Isso não parece ser milagre, parece mais uma humilhação para Elias. Imagine um profeta, um homem de Deus, ser sustentado por uma viúva. Aos olhos humanos seria humilhação, principalmente na cultura daquele povo. As viúvas eram as pessoas necessitadas. Elas normalmente sobreviviam daquilo que caía da colheita e que elas passavam para pegar aquilo que ficava para trás. Estas viúvas normalmente eram desprezadas pelas pessoas de uma forma geral, as pessoas não se importavam com ela. O desprezo era tamanho que foi necessário Deus criar leis obrigando o povo a ajudá-las. Agora Elias teria que caminhar aproximadamente 495 quilômetros para ir ser sustentado por uma viúva. Alguém ser sustentado por uma viúva, de fato, é um milagre. Mas o maior milagre era um homem de fé ter que se sujeitar a isso, ser sustentado por uma viúva. Sabe o que Deus estava fazendo com Elias? Deus estava trabalhando na vida de Elias para depois trabalhar através de Elias. Deus às vezes nos coloca no estreito porque Ele quer trabalhar em nós para depois trabalhar através de nós. Guarde isso no seu coração. Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Deus fez isso com Elias e Ele faz com todos aqueles que se dispõem a ser seus servos, suas servas,
aqueles que temem a ele e que seguem a direção que ele aponta. Elias foi um homem temente a Deus, e por ser um homem temente a Deus, ele não rejeitou a proposta de Deus. Ele caminhou por todo aquele caminho longo até chegar à cidade de Sarepta, onde ele teve o encontro com aquela mulher viúva que seria a mulher usada por Deus para lhe sustentar, mas também que Deus ia usar Elias para sustentar aquela mulher. Aqui nós temos um outro importante ensino para as nossas vidas. Quando o rio secar, não olhe para as dificuldades, não olhe para o estado de humilhação, mas olhe para Deus e ouça o que ele está dizendo. Foi dando ouvidos à voz de Deus que Elias recebeu de Deus uma grande bênção, e ele levou esta bênção também para aquela pobre mulher que estava para comer a sua última refeição juntamente com seu filho e depois esperar a morte. Quando ouvimos a voz de Deus, nós somos abençoados e outras pessoas também são abençoadas por Deus através das nossas vidas. Nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Não podemos desanimar quando o rio secar. O segundo aprendizado que nos traz esta história é que devemos confiar em Deus independentemente da situação. Quando Elias encontrou aquela viúva desprovida de alimentos, e Deus havia dito que ela iria lhe sustentar, ele poderia ter ficado desacreditado, mas ele confiou em Deus e a mulher estava então ali sendo induzida por Elias também a acreditar em Deus. E ela disse: eu só tenho a última refeição aqui minguada, e quando eu e meu filho comermos esta refeição, não há mais nada a fazer a não ser esperar, pela morte. Ela disse que tinha apenas ali um punhado de farinha e um pouco de azeite, então aquilo na conversa dela, na fala dela, seria o fim. Mas Elias não se deixou ser levado por estas palavras da viúva. Elias tinha em seu coração uma outra palavra que havia vindo dos céus, que havia vindo de Deus, e a palavra era que a viúva iria lhe sustentar, e não que a viúva iria morrer de fome. Então Elias, cultivando em seu coração a palavra de Deus e não aquilo que a viúva estava dizendo, Elias olha para ela e diz: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um pequeno bolo e traz-me aqui, depois você farás também para você e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dará chuva sobre a terra. Vejam só, a fé de Elias, ele impactou o coração daquela mulher que tinha perdido todas as suas esperanças de vida e ela achava que ia morrer juntamente com seu filho. Diz a palavra de Deus no capítulo 17, versos 15 e 16 de 1 Reis, que aquela mulher, ela vai e faz conforme a palavra de Elias. E assim ela comeu, não só ela, mas a sua casa por muitos dias e também Elias. E o verso 16 diz que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Aqui esta palavra nos traz um outro ensino muito importante. Quando o rio secar, quando o alimento esgotar, quando vier as dificuldades, se estamos no lugar onde Deus quer que estejamos, se temos fé em Deus e se estamos andando na direção apontada por Ele, nós podemos dar uma palavra de esperança às pessoas que estão perecendo neste mundo. Nós podemos ser um instrumento de Deus para ajudar as pessoas a continuarem caminhando. E é nas dificuldades que Deus usa o seu servo e as suas servas para socorrer os aflitos. Meus irmãos e minhas irmãs, vivemos em tempos difíceis. Muitas pessoas estão desanimadas. Muitas perderam as esperanças, muitas estão completamente desorientadas, sem saber o que fazer. E eu faço uma pergunta:
Onde estão os Elias de Deus? Onde estão as mulheres de Deus para provar para este mundo idólatra que há um só Deus que governa os céus e a terra, o universo e tudo que nele há? Onde estão? Eu quero orar para que Deus nos ajude a confiar nele como confiou Elias em meio às dificuldades. Oremos. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos traz e que está registrado, ó Deus, nas Sagradas Escrituras, e eu sei que o propósito é de nos abençoar, é de dar uma direção para as nossas vidas. Ó Deus, há tantas pessoas no mundo sofrendo das mais altas dificuldades, ó Deus, sem saber o que fazer, porque elas estão olhando para os problemas, estão, ó Deus, olhando também para os recursos finitos, que são aqueles que os homens conseguem alcançar. Mas o Senhor é o Deus que supre as necessidades, ó Deus, porque o Senhor não é o Deus finito, o Senhor é o infinito, é o Deus do impossível. E eu sei, ó Deus, que o Senhor pode fazer todas as coisas, tudo é possível para o Senhor. E eu peço nesta hora, ó Pai, que o Senhor toque nestes corações desencorajados. Essas pessoas, Deus, que estão enfrentando problemas, crises financeiras, ó Deus, empresas falindo, os negócios indo de mal a pior, pessoas, ó Deus, que talvez não tenham nem o alimento, nem o pão de cada dia. Que estas pessoas, ó Deus, creiam no Senhor, que elas pensem se estão de fato no lugar que o Senhor quer que elas estejam. E se elas não estiverem, que elas possam, ó Deus, dar passos largos e caminhar para o lugar que o Senhor quer que elas estejam, para que elas sejam contempladas com o milagre do Senhor. Abençoe, ó Deus, a todos. Peço que o Senhor cure aquelas pessoas que estão enfermas. Na autoridade que o Senhor nos dá, eu repreendo toda doença e ordeno que saia agora deste corpo em nome de Jesus e que vá embora para nunca mais voltar. Abençoe, ó Deus, os teus filhos, as tuas filhas, os teus servos e as tuas servas em todas as necessidades. Eu peço sobre eles a tua bênção, a tua proteção e a tua paz, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Foi um prazer estar com vocês aqui este tempo no canal Palavras de Vida para levar esta palavra de Deus ao seu coração. E eu peço a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, tem um logotipo no lado direito ali inferior à sua tela. Se você clicar nele, em 10 segundos você vai poder se inscrever e olha só, você vai fazer parte de uma grande rede de anunciação da palavra de Deus no mundo. E um dia, quando você chegar nos céus, Deus irá lhe recompensar por isso. E também você pode multiplicar estas mensagens passando para os seus amigos. É uma forma também de semeadura da palavra de Deus, da qual você pode se fazer participante. Então, que Deus te abençoe. Até em breve, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos e a todas.